Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que classificamos de acordo com a sua função no período. Vamos lá? Muito bem! A primeira delas é a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que exerce no período a função de sujeito. Vejamos um exemplo. É necessário que você colabore. Olha só, nós temos aqui um período composto. Por que é um período composto, Júnia? Porque nós temos dois verbos. Nós temos o verbo ser, né, que é o verbo é, e nós temos o verbo colaborar, que aparece aqui como colabore. Portanto, pessoal, nós temos aqui duas orações, um período composto. Dividimos essas orações exatamente aqui, antes da conjunção integrante. A conjunção integrante nesta oração aqui é o que? O que é uma conjunção integrante que introduz a oração subordinada. Portanto, nós temos aqui uma oração principal e uma oração subordinada substantiva subjetiva, que funciona como sujeito. Uai, Júlia, por que funciona como sujeito? A minha dica é: olhe sempre para a oração principal e veja o que está faltando lá. Reparem que aqui dentro dessa oração principal nós temos o verbo de ligação e nós temos um predicativo do sujeito, que é o necessário, a palavrinha necessário. Porém, falta aqui o meu sujeito. O que é necessário? Que você colabore. Então, repare que esta segunda oração, ela funciona como sujeito da oração principal. No período simples, pessoal, nós iríamos ter assim: sua colaboração é necessária. Isso aqui é o sujeito, sua colaboração. Esse aqui continua sendo o verbo de ligação e necessária continua sendo o predicativo do sujeito, né? Então, reparem que no período simples, sua colaboração, né, é o sujeito. No período composto, que você colabore, funciona como oração subjetiva, porque tem verbo, e aí a gente classifica como oração, mas a função é a mesma, beleza? Colaboração aqui é um substantivo, é por isso que a gente chama de orações subordinadas substantivas, que elas funcionam como se fosse um substantivo, beleza? Ótimo! Então vamos agora, pessoal, para as orações subordinadas objetivas diretas. Essas funcionam, obviamente, como objeto direto da oração principal. Vamos ver um exemplo. O mestre exigia que todos estivessem presentes. Reparem que aqui nós temos dois verbos, o exigir e o estivessem, e nós dividimos essas orações aqui, antes da conjunção integrante. Muito bem. Se a conjunção integrante está aqui, essa segunda oração é a subordinada e a outra é a principal. Vamos ver aquela minha dica. O que está faltando na oração principal que não tem, né? O que tiver faltando na oração principal será provavelmente a função da oração subordinada. Olha só, o mestre aqui dentro da oração principal funciona como nosso sujeito, né? E o verbo exigir é um verbo transitivo direto, porque quem exige, exige algo. É um verbo que pede um complemento, só que esse complemento aqui, ele não vem preposicionado. Tem preposição aqui antes do que ou depois do verbo exigir? Não tem.
É um verbo transitivo direto. Quem exige, exige algo, né? Então, reparem que aqui nessa oração principal não tem objeto direto, portanto, a oração seguinte será objetiva direta. Olha só, se tivéssemos um período simples, nós teríamos a mesmíssima estrutura, com a diferença que nós temos só uma oração, porque nós só temos um verbo, né, que é o verbo exigir. O mestre continua sendo o sujeito, o verbo exigir continua sendo o verbo transitivo direto, e a presença de todos vai ser objeto direto. Ô, Júnior, por que não é oração objetiva direta? Porque não tem verbo aqui. Nós temos um substantivo, presença. Nós não temos aí verbos. Então, por isso que o segundo período é simples, mas vocês podem reparar que a função é a mesma. Para as orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas, que são aquelas que funcionam como objeto indireto da oração principal. Reparem, não me oponho a que você viaje. Da mesma maneira, nós temos aqui um verbo, dois verbos, portanto, um período composto. Onde nós iremos dividir essas orações, Júnia? Já que aqui antes da conjunção integrante, né, o que, nós temos uma preposição. Tomem muito cuidado, pessoal, porque neste caso nós iremos dividir antes da preposição. A preposição ficará lá no objeto indireto, né? Esta segunda oração aqui, ela vai funcionar como objetiva indireta. Vamos ver por quê. Nessa oração principal aqui, nós temos o não, que é uma disjunta adverbial de negação. O me aqui vai ser uma partícula integrante do verbo, né? Porque, Júnior, eu me oponho, você se opõe, nós nos opomos, sempre terá um pronomezinho junto ao verbo, né? Não vamos nos preocupar com ele. O importante é que quem se opõe a algo. Reparem que é um verbo que pede uma preposição, que pede o a. Quem se opõe a algo. Não é se opõe a algo, é a algo. Então, é um verbo que pede preposição. Portanto, é um verbo transitivo indireto. E aí, a outra oração vai funcionar como objetiva indireta. E essa aqui, esse azinho aqui, não é um artigo não, gente. É uma preposição, tá? Aí vocês podem me perguntar assim, ô Júnior, por que essa segunda oração não funciona como sujeito, já que nós não temos sujeito na oração principal? Temos sim. O sujeito, ele está oculto na oração principal, é o eu. Eu não me oponho, né? Então, nós temos sujeito na oração principal. Ele está oculto, mas ele está lá. Não é um sujeito inexistente, tá? O que falta aqui nessa oração principal é o objeto para completar o verbo. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, ó, ô pessoal, eu não me oponho, vocês vão falar assim, uai, Júnia, você não se opõe a quê? Completa aí essa frase para mim, porque eu não entendi. Então, o que falta é realmente o objeto. E como funcionaria lá no período simples? Olha só, no período simples a gente tem só um verbo, né? E aqui o não é adjunta adverbial de negação. O me também é uma partícula integrante do verbo, né? É um pronome que faz parte do verbo. E quem se opõe a algo. O sujeito aqui está oculto é eu não me oponho. E isso aqui é um objeto indireto. Não funciona como oração objetiva indireta porque não tem verbo. E aí, pessoal, uma coisinha importante. Olha a diferença dessas duas palavrinhas aqui, ó. Né? Esse viagem aqui é um verbo, né? E reparem que tá com J de Júnia. E esse viagem aqui tá com G de Geralda, G de gente. Porque não é mais um verbo, é um substantivo. Beleza? Ótimo.
E aí vocês podem perguntar assim, uai, Júnia, qual a diferença entre a oração objetiva direta e a indireta? Nada mais é que a ausência ou presença das preposições, ou seja, a objetiva direta não tem preposição, né? E a objetiva indireta tem preposição obrigatoriamente. Júnia, quais são as preposições mesmo? Eu me esqueci delas. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. E aí nós temos todas essas preposições, né? Anotem aí no caderninho de vocês, tá? A objetiva indireta vem sempre, sem exceção, com uma dessas preposições, a objetiva indireta, e a objetiva direta vem sem preposição. Muito bem. Agora vamos para as completivas nominais. Olha só um exemplo aqui. Estava ansioso porque voltasse. Olha só, é a mesma coisa de estava ansioso pela sua volta, né? Vamos lá. Nós temos um verbo aqui, o estava, e nós temos aqui um outro, voltar, né? Que está, voltasse. Se nós temos duas orações, nós temos um período composto que irá se dividir aqui. Aqui nós temos uma conjunção integrante, né? Que introduz a oração subordinada. Porém, antes dela, nós temos uma preposição. Então, nós iremos dividir antes da preposição. Dica. Se tiver preposição, já desconfiem. Porque ou pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. Porque a completiva nominal, ela também sempre vem com preposição. Uai, Júnia, mas qual é a diferença? Nós vamos ver. Olha só, na oração principal, nós temos um sujeito oculto, né? Que é o eu. Eu estava ansioso, tá? Um sujeito oculto. Esse verbo aqui é um verbo de ligação, porque ansioso é uma característica, um estado meu, é um predicativo do sujeito. Olha só. Ansioso é uma característica minha. Então, olha só, essa segunda oração, ela não está completando um verbo, porque o verbo que nós temos na oração principal é um verbo de ligação, ele tem seu predicativo do sujeito, né? Então, não tem um verbo transitivo indireto reclamando, pedindo por um complemento. Nós temos aqui um predicativo do sujeito, né? Que é uma classificação sintática, mas que é, ao mesmo tempo, um adjetivo, né, gente? É um adjetivo morfologicamente falando. Então, nós temos aqui um nome, que é adjetivo, substantivo e advérbio, são considerados nomes. Então, essa oração aqui, essa segunda oração, porque voltasse, ela funciona como complemento, não de um verbo, mas sim de um adjetivo, de um nome. Então, essa oração é completiva nominal por isso, porque ela não completa verbo, ela completa nome. E como seria, Júnia, lá no período simples? No período simples seria o seguinte, estava ansioso por sua volta, como eu já disse. Nós temos aqui só um verbo, que continua sendo verbo de ligação. Ansioso, predicativo do sujeito, né, sintaticamente falando. E por sua volta é um complemento nominal, porque não completa verbo, completa um nome, ou seja, um adjetivo. Uai, Júnia, qual a diferença entre a completiva nominal e a objetiva indireta, como eu já mencionei para vocês? A diferença é que a completiva nominal irá completar nome, ou seja, substantivos, adjetivos e advérbios. E já a objetiva indireta, ela completa verbos transitivos indiretos, aqueles que pedem complemento, porém complemento com preposição. Agora veremos as predicativas. Exemplo, meu receio era que chovesse. Nós temos dois verbos, o verbo ser, que está aqui na forma do era, e nós temos o verbo chover, né, que está na forma de chovesse. Dividimos aqui, porque dividimos sempre antes da conjunção integrante. E olha lá, vamos olhar para a oração principal para ver o que falta. Seu receio é o sujeito,
né? Dentro da minha oração principal, eu tenho um sujeito. E temos aqui o verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, são verbos de ligação, né? E aqui, então, olha só, temos o sujeito, temos o verbo de ligação. Faltou o predicativo do sujeito, porque depois do verbo de ligação, pessoal, não tem objeto. Depois do verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Só que como nós temos um verbo aqui, ó, lindo, então nós não temos um predicativo do sujeito normal. A gente tem uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E como funcionaria no período simples? Olha só, seu receio continuaria sendo sujeito. O verbo aqui, né? O verbo era, verbo de ligação. E a chuva aqui, ó, predicativo do sujeito. Reparem que aqui a gente tem agora um substantivo, chuva. Então, por isso, pessoal, que essa oração aqui bonitinha, ó, que chovesse, ela funciona como oração subordinada substantiva. Por isso o nome substantiva. Porque funciona como se fosse um substantivo, ok? Agora, agente da passiva. Olha só, não é unanimidade essa tipologia de oração, tá? Alguns professores não trabalham, tá? E a nomenclatura gramatical brasileira não faz referência a esse tipo de oração substantiva. Porém, em algumas gramáticas a gente encontra, em algumas provas também a gente encontra esse tipo de oração, então é bom a gente conhecer, tá? A oração, o agente da passiva, ela funciona como se fosse, obviamente, o agente da passiva no período simples. Vamos lá, o quadro foi comprado por quem o fez. O quadro aqui, né, funciona como sujeito, né, dentro da oração principal. O foi comprado aqui, ó, é uma locução verbal, da mesmíssima maneira que a gente tem lá no período simples. Ô, Júnior, o que é locução verbal mesmo? Locução verbal é quando a gente tem dois ou mais verbos, né? Um verbo auxiliar, que nesse caso aqui é o foi, né? E esse aqui é o verbo principal. Os verbos principais terminam sempre nas formas nominais. Ido, ado, né? Ando, R de infinitivo. Então, sempre terminam em uma das formas nominais, tá? Dividimos aqui, porque aqui nós temos locução verbal e aqui a gente tem outro verbo, tá? Nós não temos 3 orações aqui, pessoal, porque a locução verbal, ela funciona como se fosse um verbo só, tá? Ela tem o peso de um verbo, por isso que a gente tem aqui 2 orações. O quadro foi comprado, então repare que aqui a gente tem sujeito, um sujeito que sofre a ação, né? Ele não pratica. Então, nós temos um sujeito paciente, uma locução verbal, então tá faltando o quê? O agente da passiva. Então, essa oração aqui, ela funciona como oração subordinada, substantiva, agente da passiva. Agora, vejamos como funcionaria no período simples. No período simples, nós teríamos o quadro foi comprado pelo seu autor. O quadro aqui funcionaria como sujeito da mesma forma. Foi comprado locução verbal e pelo seu autor, agente da passiva, que é quem pratica a ação na voz passiva. Reparem que aqui esse quadro, ele não pratica a ação, ele sofre. Então, é um sujeito paciente. A gente diz que é um sujeito paciente, ok? Nós temos agora as orações apositivas, que funcionam, né, no período como um aposto da oração principal. Vamos ao exemplo. Só desejo uma coisa, que vivam felizes. Nós temos aqui um verbo, desejar, e nós temos aqui o outro, o verbo viver, né? Nós temos aqui, então, 2 orações, um período composto, né? 2 orações, período composto. Temos o que aqui funcionando, né? Como uma conjunção integrante, ou seja, que introduz a oração subordinada, tá? E na oração principal, nós temos o verbo desejar, quem deseja, deseja algo, verbo transitivo direto.
O sujeito aqui, ele está oculto, é o eu desejo uma coisa. O sujeito está na oração principal, mas ele está oculto, mas ele está lá. E uma coisa, né, é o objeto direto, né, completa o sentido do verbo desejar. Quem deseja, deseja algo. Deseja o quê? Uma coisa. Então, uma coisa funciona como complemento do verbo. Agora, coisa, a gente sabe que é uma palavrinha que se refere a tudo, mas ao mesmo tempo não significa nada, não tem um significado específico. Então, a oração apositiva, ela vem a especificar essa palavra anteriormente dito, que no caso aqui é coisa. Então, é uma oração que funciona como aposto, é uma oração subordinada substantiva apositiva, ou seja, tem função de esclarecer um termo dito anteriormente na frase, ok? E aí, no período simples, teríamos assim, ó, deseja uma coisa, um verbo transitivo direto do mesmo jeito, porque quem deseja, deseja algo, uma coisa, o objeto direto, o sujeito estaria oculto, e a sua felicidade funcionaria como aposto. Eita, mas esse negocinho aqui é chato para escrever. Porque esclarece um termo dito anteriormente da mesmíssima maneira. Nós não classificamos, né, como oração subordinada substantiva positiva porque não tem verbo, aqui é um período simples. Então, reparem que lá no período composto, né, a oração subordinada, ela funciona como se fosse um período simples, o termo normalmente, né? Ela funciona como aposto, só que a gente classifica, né, com esse nome gigante, oração subordinada, substantiva, porque tem oração e que funciona como substantivo, ok? E aí, um ponto importante da oração apositiva, pessoal, é que ela sempre terá pontuação, né? Reparem que aqui nós temos os 2 pontos, mas poderia ser uma vírgula, poderia ser um travessãozinho assim também, tá? Então, as orações apositivas, nas orações subordinadas substantivas, nós temos pontuação. Nas outras não é comum, a não ser que tenha um advérbio no meio, a gente coloca umas vírgulas para separar esse advérbio, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo falaremos sobre as orações subordinadas adjetivas. Um abraço!